Paz do Senhor, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e eu trago hoje para os irmãos o Salmo 13, que fala que Davi recorre em sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia no Senhor. Amém? Eu vou ler a passagem. Diz assim: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Amém, irmãos? Olha só o quão grande essa palavra falou comigo, que tremendamente. Pelo título já fala grandemente, né? Que Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. E o que eu posso observar, irmãos, é que muitas pessoas elas estão com seu emocional abalado, elas estão passando por tristezas, conflitos familiares, sentimentais, né, na área do trabalho, é, intelectualmente. São N áreas que as pessoas elas estão passando por algum tipo de conflito, irmãos, e muitas vezes essas pessoas elas estão correndo atrás de pessoas para revelarem sobre suas vidas, querendo apoio de pessoas, querendo fazer coisas por si próprias, né, irmãos? Querendo tomar determinadas atitudes em relação ao outro, né? Porque elas se encontram desconfortáveis, talvez não muito amadas, e elas querem fazer coisas que aborrecem ao Senhor, né? Então, eu ouvi ontem um testemunho da pessoa que ela queria devolver a mesma moeda que a pessoa tinha feito com ela. Então, irmãos, é uma coisa muito séria, ninguém é de ninguém. Então, são compromissos aliançados entre pessoas que tem que ter um respeito, né? Faz parte, o amor, esse lance aí, tem que haver um respeito, né? Então, muitas pessoas querendo fazer a seu bel prazer, a sua vontade, e não é dessa maneira, irmã. Porque olha aqui o próprio Davi dizendo assim, ele indagou o Senhor por diversas vezes aqui, os irmãos podem ler de novo a passagem, vai ver que ele fez eles perguntas para o Senhor, porque ele estava angustiado, ele estava desolado, estava sendo perseguido, humilhado, caluniado, né? Então, irmãos, ele indaga aqui várias vezes para o Senhor, dizendo: Até quando, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando se esconderá o teu rosto de mim? Então, irmãos, às vezes as pessoas entram com esses questionamentos, indagando ao Senhor e perguntando: até quando eu vou viver nesse sofrimento? Até quando eu vou ter que passar por essa situação? Por que eu estou passando por essa situação? Então, essas indagações ao Senhor, elas são constantes, contínuas. Só que o Senhor não quer de nós que viemos assim a estar indagando a Ele, porque Ele permite tanto para o que é bom, para o que é justo, como também para o que não é justo, entendeu? Então, coisas boas não vão acontecer só para as pessoas que são justas ou para as que não são justas, entendeu? Então, é assim,
Deus, ele honra quem ele quer, na hora que ele quer, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas passam por determinadas situações que muitas vezes foi as próprias pessoas que fizeram a opção, foram atrás, buscaram por suas próprias mãos, na sua própria vontade. E muitas vezes é confrontada e não aceita esse confronto. Muitas vezes é rejeitada, é largada, abandonada e não aceita esse tipo de confronto. Então, irmãos, é muito sério. Nós devemos saber a quem escolhemos para amar, devemos saber quem vamos escolher para estar no nosso caminho, porque outrora essa pessoa entra no nosso caminho, vamos supor que seja um amor, uma pessoa que a gente esteja interessada em se aliançar, em casar e tudo, mas temos que ver, conhecer essa pessoa a fundo, temos que buscar saber mais sobre a pessoa para que daqui a pouco eu não possa estar envolvida num escândalo, envolvida numa situação que é difícil de ser enfrentada. Muitas vezes a pessoa pode estar envolvida com uma pessoa que vai trazer danos financeiros, danos pessoais, são N tipos de danos, que se você não se aliançar com a pessoa certa, você vai sofrer um prejuízo, pode ser emocional, né? São N situações. E aí o Davi aqui, ele continua aqui indagando ao Senhor, dizendo: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? E até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, ele colocando aqui que ele buscava ao Senhor, sim, com veracidade, de todo o seu coração, de toda a sua alma, buscava verdadeiramente, queria encontrar as respostas, por que ele estaria passando por aquele tipo de situação. Irmãos, e muitas vezes acontece isso com a gente, né? Então, às vezes você está buscando, você está se debulhando ali diante do Senhor, indagando ao Senhor, né? Querendo resposta do Senhor, mas muitas vezes foi nós mesmos que nos permitimos passar por determinados conflitos, endividamentos, né? Conflitos sentimentais, buscando aquilo que não era para ser nosso, né? Insistindo com algo que não é para fazer e acabamos fazendo, irmãos. Então, às vezes a gente está sempre na contramão e indagando ao Senhor: por que isso não está dando certo? Porque muitas vezes não era dessa maneira que era para poder estarmos diante do Senhor. E a maioria das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E aí não temos resposta de Deus, e aí conflitamos com Deus, colocamos Deus mesmo contra a parede, querendo resposta, querendo solução, e essa solução não vem, porque ela mesma foi provocada por nós. Então nós temos que entrar num arrependimento, numa visão renovada diante do altar do Senhor, para que o Espírito Santo possa ver em nós arrependimento daquilo que estávamos fazendo de errado e sair desse confronto, para que o Espírito Santo possa nos liberar, né, irmãos? Muitas vezes somos nós mesmos que nos encadeamos, né? Então, aí ele confronta aqui de novo, né? Aí ele fala: mas o inimigo, ele vai sempre vai estar sempre exaltando-se sobre a minha vida, sobre a minha alma, né? Até quando ele se exaltará sobre mim, entendeu? Muitas vezes demos brechas para o adversário, muitas vezes nós permitimos que o adversário entrasse em nossas vidas e muitas vezes abrir uma porta para o adversário. Irmãos, é isso que nós temos que fazer, fechar as portas, buscar retamente na presença do Senhor. E ele fala: atenta-te para mim, ouve-me, Senhor, oh meu Deus,
alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então, muitas vezes a gente se permite passar por situações, mas quando nós nos conscientizamos, deixamos com que a razão fale mais alto do que a nossa emoção, nós pedimos a Deus que abra nossos olhos espirituais, que nós venhamos assim sermos libertos e que Deus nos tire do laço da morte, porque muitas vezes é a nossa visão turbada, confusa, que nos leva ao caminho da morte. Então, irmãos, é grandiosa essa passagem aqui, e fala também que e para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Então, é por isso que nós devemos estar sempre buscando a verdadeira mensagem do Evangelho, buscando estar perante o Senhor, diante do altar do Senhor, e dizendo que Ele é o nosso Deus e que Ele é que pode mudar a nossa situação. Viu, irmão? Então, ele fala aqui, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. O meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Por que o Senhor Deus tem feito muito bem? Porque o Senhor Deus chegou a abrir os seus olhos, aqui no caso foi de Davi, chegou a abrir os seus olhos e ele viu que podia a história ser alterada, ser mudada, desde que ele reconhecesse que muitas vezes ele que abriu a porta e ele também pode fechar essa porta, né? Para que as coisas mudem, situações mudem, né, irmãos? Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos, eu louvo e agradeço pelos irmãos que estão ouvindo. Gostaria que os irmãos compartilhassem, assinassem meu canal, dessem um like. Amém? Fiquem com Deus.